O presidente Lula fala em armação de Sérgio Moro ao comentar plano do PCC para atacar o senador paranaense. A declaração do chefe do Executivo Nacional foi dada ontem durante uma entrevista coletiva no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Durante a conversa com jornalistas, o presidente foi indagado sobre como estava vendo esse plano criminoso de cometer violência contra autoridades que foi revelado pela Polícia Federal. Ao ouvir a pergunta, Lula riu e depois ironizou, afirmando que não poderia dizer o que ele de fato pensa. Na sequência, o petista reforçou que o senador Moro é um mentiroso. Vamos acompanhar o trecho polêmico dessa fala do presidente. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. A juíza a que Lula se refere é Gabriela Hadid, que assinou os mandatos de prisão e busca e apreensão cumpridos na última quarta-feira. Gabriela é a juíza da 9ª Vara Federal de Curitiba e chegou a ser a juíza substituta da 13ª Vara de Curitiba, assumindo os processos da Lava Jato, quando o próprio Moro pediu exoneração para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública lá no final de 2018. Depois da declaração de ontem do presidente da República, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, se manifestou por meio de uma nota oficial e reiterou o absoluto apoio a todos os juízes e juízas federais com atuação na área criminal no país. A entidade também reforçou que o ataque pessoal a juízas e juízes federais provoca instabilidade social e se distancia da necessidade urgente de conciliação entre os poderes. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia também emitiu nota dizendo que confia no trabalho feito pela Polícia Federal e coordenado pelos delegados do caso. E para repercutir todos os acontecimentos e também falar sobre o início da atuação em Brasília, o Jornal da Manhã Paraná recebe agora, aqui nos estúdios do Grupo RIC em Curitiba, o senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. Senador, bem-vindo, obrigado por escolher a Jovem Pan para dar essa primeira entrevista para um veículo aqui do Paraná. E eu já começo passando a bola para o senhor sobre isso, né? Como é que você encarou e recebeu essas afirmações do presidente Lula? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia ouvinte. Mike, eu sou uma pessoa muito calma, muito serena, eu gosto de discutir política pública, a gente está lá no Senado agora, inclusive, para trabalhar para a população. Antes eu fiz lá meu trabalho como juiz. Ontem, sinceramente, eu fiquei revoltado com essa afirmação do presidente da República, uma afirmação absolutamente leviana, irresponsável e, como eu disse ontem, coloca a minha família e a mim em risco. Imagina só, é descoberto um plano do PCC para sequestrar e me matar, e também a minha família, um plano concreto. Depois já estão aí à luz várias evidências de que alugaram casa, que gastaram dinheiro aqui em Curitiba, comunicações entre esses bandidos, e veio um presidente da República fazer deboche. Ri. Ele estava rindo naquele vídeo. Tinha gente atrás dele rindo. E vai colocar em dúvida o trabalho da Polícia Federal, trabalho que o próprio ministro da Justiça havia mencionado como sério no dia anterior. E qual é o recado que você manda para o mundo do crime quando vem o presidente da República fazer esse tipo de deboche? Que ele não está nem aí, que pode matar, que pode sequestrar. Ou seja, ao invés de reprovar a ação, como era de esperar de qualquer ser humano, com o mínimo de decência, o presidente vem fazer deboche. Então, por isso, ontem, eu tive que perguntar a ele publicamente, reitero a pergunta que fiz, se o senhor presidente da República tem um mínimo de decência. Porque ontem, sinceramente, eu fiquei na dúvida e fiquei revoltado. E embora a gente tenta olhar para frente, é muito difícil num contexto dessa espécie. Além de me chamar de mentiroso, além de fantasiar em relação a isso. E acontece aquilo que eu sempre falei.
tudo aquilo que aconteceu na Operação Lava Jato, do roubo na Petrobras, dos 6 bilhões que foram recuperados, dos 9 juízes que condenaram o presidente da República por corrupção. Tudo isso ele falou que é mentira também no passado. E agora nós estamos vendo quem que é o real mentiroso. Já sabíamos, na verdade, mas é mais uma demonstração de que nós sabemos quem mente, na verdade, é o povo brasileiro nessa história toda. Senador, até agora o PT não se pronunciou oficialmente ainda, mas a gente conversa com algumas fontes do Palácio do Planalto e o que o PT vai começar a falar a partir de hoje é tentar explicar essa declaração do Lula. O que eles vão dizer, o que está se construindo, pelo menos, como resposta. É que o Lula se referiu nessa fala dele apenas ao lapso de tempo entre a declaração dele, que ele falou que queria ferrar o senhor, para não dizer aqui a palavra que ele usou, e a operação já no dia seguinte. Ele acha que a armação, pelo menos é o que eles vão explicar, que a armação teria sido uma suposta aceleração, né, por parte da deflagração da operação, logo depois que ele cometeu lá o deslize, digamos assim, de dizer aquilo na entrevista ao portal Brasil 247. O deslize eu não concordo, Marco. Foi uma agressão. Foi um ato indecente do presidente da República. Ontem, claro que você como jornalista tem que ter uma postura mais assim, não vou dizer equilibrada, mas não dá para a gente ofender o presidente da República aí como jornalista, mas ontem foi uma fala indecente. A gente tem que colocar os nomes aqui aos bois. Vi até a imprensa unanimemente condenando as falas do presidente, mas ainda parte da imprensa adorando um pouquinho a pílula. Lula acusa Moro sem provas. Não é que acusou sem provas, não. Lula mentiu. É isso. Temos que dizer aqui o nome aos bois. Lula foi leviano. Não podemos, nesse assunto, pela seriedade e gravidade, e aqui a gente tem, não é só a minha... Se fosse só eu, aí é uma coisa, mas envolve minha família. E envolve um plano do PCC para matar e sequestrar minha família. Senador, mas sobre isso que eles estão querendo, pelo menos agora, explicar, o senhor atuou para acelerar a deflagração dessa operação? Certamente não, não tenho nada a ver com isso, não tratei com juiz nenhum. O que acontece, e aqui eles estão querendo novamente reescrever a realidade, tá? Mas o que a gente tem que ter presente, que uma operação dessa da Polícia Federal, quem conhece as estruturas, ela não é feita do dia para a noite. Então não foi que a juíza proferiu uma decisão e no dia seguinte vai lá os policiais e cumprem a decisão. Já havia uma logística planejada para fazer essa operação no dia 22 e havia uma expectativa da polícia, que é razoável na gravidade do contexto, que o juiz deferiria os pedidos feitos pela polícia. Eu nem sei quando que é o requerimento da polícia, é só ver quando que é o requerimento da polícia. A partir do momento que eles fazem o requerimento, num caso dessa gravidade, eles já planejam a data. Então é outra versão do PT, fantasiosa. O que eles deviam fazer, na verdade, como deviam ter feito na Operação Lava Jato, é pedir desculpa ao povo brasileiro. Nós mentimos, nós erramos, e aqui nesse caso de ontem nós fomos levianos. E também é importante, Mark, é olhar o contexto. Por exemplo, o PT, em 2018, ele apoiou uma ação no Supremo Tribunal Federal, a DPF 518, para derrubar a proibição de visitas íntimas a lideranças do crime organizado. Desculpe, 2019. Nós isolamos as lideranças do PCC em presídios federais, nós proibimos a comunicação com o mundo externo que não fosse monitorada. E essa foi uma medida importante, porque naquele momento nós impedimos um salve geral no país, que senão ia ter retaliação e a população civil poderia ser atacada, como está sendo atacada agora no Rio Grande do Norte. Em 2019, o PT foi apoiar uma ação proposta no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar e permitir que as lideranças criminosas continuassem a ter visitas íntimas, que ali seria um caminho, muitas vezes, para transmitir ordens lá fora. Só não aconteceu o desastre, porque nesse caso, o Supremo Tribunal Federal bloqueou a ação, extinguiu a ação e não deu a medida pretendida pelo PT e pelas pessoas que estavam ali associadas naquela ação. Então, tem muita explicação que tem que ser dada. Só para trazer a informação que o senador falou agora, o pedido de prisão da Polícia Federal, que a gente chama
no mundo jurídico de representação, é do dia 13 de março de 2023, essa é a data, então, bem anterior a tudo o que aconteceu. Bia. Sérgio Moro, senador pelo Paraná, do União Brasil, comentando os últimos fatos nessa entrevista, que é a primeira para um veículo de comunicação aqui do Paraná, Jovem Pan Grupo RIC. Senador, a gente já viu em alguns outros momentos, agora comentando, né, o que pode ter motivado de fato esse ataque do crime organizado contra o senhor e também contra outras autoridades, a gente já viu em outros momentos falas do próprio crime organizado envolvendo o cenário político e também, de certa forma, como uma retaliação a projetos que foram apresentados, a sua atuação como ex-juiz. O senhor observa que essa tentativa de crime, esse crime que estava de fato em curso, ele tem um cunho político ou um cunho de tentar ali reprimir projetos que estavam sendo levados? Um cunho político partidário ou um cunho nesse outro aspecto de tentar reprimir projetos que fossem apresentados contra o crime organizado? Bia, eu nunca vi uma organização criminosa dessa natureza ter um plano para matar um senador e a família dele. Claro que também ali o promotor, que também tem toda a minha solidariedade, o Lincoln Gakia, que faz um trabalho excepcional aí no combate à criminalidade, mas um senador da República eu nunca vi. A minha grande preocupação, e isso eu tenho colocado, é que no governo anterior, que cometeu lá os seus erros em algumas áreas, mas no governo anterior, o crime organizado se encontrava numa defensiva. Muito por conta do trabalho que nós fizemos ali no início como ministro da Justiça. Nós transferimos e isolamos as lideranças criminosas do país de um volume que nunca havia sido feito. Nós aprovamos uma lei que ampliava o confisco do patrimônio criminal desses indivíduos. Nós cortamos as comunicações do crime organizado, isolado em presídios federais, com o mundo externo. E agora nós estamos vendo essa retaliação, esse plano que é assustador pela dimensão dele. Isso nunca tinha acontecido, uma organização criminosa querer fazer um assassinato político. Aqui eu não estou falando político partidário, um assassinato político. Do outro lado, nós estamos vendo esses acontecimentos no Rio Grande do Norte, no qual a organização criminosa sai às ruas para exatamente assustar e aterrorizar a população, praticando atentados de característica terrorista. Aqui sim, verdadeiro terrorismo. Bem, a última vez que isso aconteceu tinha sido em janeiro de 2019. Então houve um recrudescimento agora da atuação do crime organizado que nos preocupa. Esse é um novo começo, uma nova realidade? Ou isso foi somente atos isolados? Se foram atos isolados, ótimos. Se é uma escalada, é péssimo. E aí não tem nada a ver da gente tratar esse tema na perspectiva político-partidária. A grande questão é o que nós vamos fazer a respeito. O que nós temos que fazer é, sim, avançar em medidas para fortalecer o Estado e a sociedade contra o crime organizado. Porque o Brasil é maior do que o crime organizado. A sociedade é mais forte que o crime organizado. Mas se a gente não se mobilizar, se a gente não fizer o necessário, a gente perde essa luta. E aí não ajuda o presidente da República dando essas declarações levianas de terça-feira e dando essas declarações levianas de ontem de maneira gratuita, e não ajuda, Marcos, espero que isso não aconteça, se o PT queira construir essa narrativa irresponsável. Porque aí mostra que não aprenderam nada e querem sim insistir no erro sem reconhecer os seus próprios pecados. Senador, te assustou ali os detalhes do plano? Eu lembro aqui aos ouvintes, né? Ontem a juíza Gabriela Hart retirou o sigilo de parte do processo. A gente pôde ver ali que havia uma arquitetura bem elaborada, inclusive fizeram reconhecimento do local de votação, onde você vota aqui em Curitiba, localizaram câmeras, contaram inseguranças, e eles queriam dar cabo desse plano no dia do segundo turno das eleições. Lhe assustou tudo isso? Sim, os detalhes são, claro, extremamente preocupantes. Isso também, embora eu tenha alguma experiência, vamos dizer assim, nesse tipo de situação difícil, porque como juiz, fui 22 anos juiz, eu tive que usar a segurança da polícia em alguns períodos. Lembro aqui em particular em Curitiba, quando nós decretamos a prisão do Fernandinho Beiramar e da sua quadrilha. Também durante a Operação Lava Jato, era um outro tipo de criminoso. Eu até falei essa semana, e repito, muitas vezes
Quando você combate aí o crime de corrupção, as pessoas tentam te matar com mentiras. E quando você combate o crime organizado, elas tentam te matar de verdade, infelizmente. E também, como ministro, a gente usou segurança. Mas quando você tem os detalhes, eles são perturbadores. Isso traz um abalo emocional para todas as pessoas ali envolvidas. Agora, o senhor separou bem ali, perdão, senhor, só para complementar, o senhor separou bem a política do crime. Agora, veja, o crime está conversando com a política. A mim parece quase um ato terrorista, né? Era um recado que eles queriam dar à sociedade. Como é que o senhor enxerga isso de verdade? Não sei se já parou até para raciocinar sobre isso, né? Eles queriam matar no dia da eleição. Não, é péssimo, porque, de fato, né, é uma atuação política. Pode não ser político-partidária. Eu não estou falando aqui que o PT está por trás disso, não estou falando isso. Estou falando apenas que querer matar um senador da República em qualquer momento, mas também no dia da eleição, tem um significado, sim, político. Não sei qual o objetivo, além da retaliação, essa organização criminosa estaria tentando atingir. Mas o que a gente tem que fazer, Marco? Foi o que eu fiz. Na quarta-feira, eu apresentei um projeto de lei. Quando eu fui informado que havia esse plano, eu resgatei um projeto que eu tinha elaborado quando era juiz. Até compartilhei esse projeto há 10 anos atrás com alguns colegas na época para que eles dessem sua opinião. E eu lembrei desse projeto que eu tinha, infelizmente eu não tinha conseguido apresentá-lo no meu período de ministro da Justiça. Resgatei-o, dei uma aprimorada e apresentei esse projeto na quarta-feira. O que prevê esse projeto? Ele fortalece o combate ao crime organizado, protegendo os agentes da lei que enfrentam o crime organizado. Então, juízes, promotores, policiais principalmente, uma previsão legal, clara na legislação, de que têm direito a uma proteção de segurança se forem ameaçados pelo crime organizado, e isso tanto em atividade quanto aposentados. Aposentados é importante, pessoas podem achar que é um privilégio, mas não. Eu conversei com gente que combate o crime organizado e tem pessoas que me dizem o seguinte: olha, eu não posso me aposentar, porque hoje eu tenho proteção. No dia seguinte da minha aposentadoria, não tem uma previsão legal. E se esse risco surgiu em decorrência do cumprimento do dever, o Estado tem o dever de dar proteção. Porque se o Estado não der proteção para essas pessoas, a gente não vai ter gente que se dispõe a enfrentar o crime organizado. Também colocamos na lei que os policiais têm direito a essa segurança. Incrivelmente, nós tínhamos uma lacuna legal a esse respeito, né? Uma falta de previsão legal para a proteção de policiais frente a essas ameaças ao crime organizado. E em terceiro ponto, e para cima do crime organizado. Se for descoberto planos como esse, de atentados a agentes da lei ou de pessoas que tomam medidas contra o crime organizado, e aqui eu incluí também jurados e advogados, o próprio planejamento, por si só, já constitui um crime. E a pessoa que for presa por isso ou condenada por isso, ganha uma passagem de ida para um presídio federal de segurança máxima, na qual ficará isolada de comunicação com o mundo externo, se não monitorada. Porque hoje o que eles têm medo é ir para presídio federal. O senhor está com medo? Não, eu fiquei, vamos dizer assim, muito revoltado, principalmente ontem. Fiquei, claro que com toda essa situação a gente fica revoltado, porque afinal de contas eu apenas cumpri o meu dever como juiz, depois como ministro, e agora cumpro o meu dever como senador. Mas é uma situação que ninguém deveria enfrentar, né? A gente sabe que o risco faz parte de algumas ações, mas esse risco não é aceitável. Principalmente quando esse risco vem acompanhado dessas mentiras, que são, de certa maneira, as mesmas mentiras que vêm desde a época da Lava Jato. Nós combatemos o crime, nós recuperamos bilhões de reais, nós prendemos corruptos e corruptores de uma forma que ninguém tinha feito no passado, e não fui só eu. Outros magistrados também o fizeram, do tribunal em Porto Alegre, lá do STJ, e o próprio Supremo Tribunal Federal até determinado momento. E a gente tem que ficar enfrentando essas mentiras. Ah, destruiu a economia, destruiu os empregos. Quem destruiu foi a corrupção. A gente tem que colocar aqui muito claro. E quando a gente fez o combate ao crime organizado, da mesma maneira, vem um principal magistrado da República dizer
que a gente está mentindo, que é uma armação. Então, assim, isso é vergonhoso, sinceramente. Bom dia, senador. Quando a gente conversa agora sobre o passado, sobre a Lava Jato, o cenário da década passada é muito diferente de hoje. A gente percebe que muitos que foram condenados pela Lava Jato hoje estão soltos, voltaram a cargos importantes, outros empresários já voltaram a ter relações especiais, inclusive em muitos governos. A pergunta que as pessoas se fazem, o clima e as pesquisas mostram isso, que elas estão desiludidas, elas enxergam que aquelas ações de combate à corrupção ficaram para trás. A gente acabou de noticiar medidas que estão ali enfraquecendo o combate à corrupção. Lá atrás a gente tinha as 10 medidas que queriam tornar mais duras as punições, a ação. O senhor hoje, como senador, enxerga que as pessoas podem ter esperança que o combate da corrupção vai prevalecer em algum momento? E qual a sua expectativa de atuar nessa área? Eu estou lá no Senado para isso. Inclusive, esse projeto de lei sobre o qual os senhores e a senhora falava anteriormente, eu vou me opor a esse projeto no Senado. Esse projeto é um projeto de ocasião. Esse que é o mais grave do aspecto do projeto. Porque, na verdade, o que a gente tem presente? Há uma possibilidade do presidente da República indicar o Cristiano Zanin, seu advogado pessoal e particular, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, acho reprovável, porque a gente precisa de um Supremo Tribunal Federal independente. Não há nada contra o Cristiano Zanin, mas o fato é que nós precisamos de um tribunal independente. E o fato de ser indicado alguém amigo particular do presidente da República não ajuda nessa independência. Mas o fato é que Cristiano Zanin atuou como advogado na Operação Lava Jato, inclusive em favor do presidente. Logo, ele indo ao Supremo Tribunal Federal, ele não pode julgar casos da Operação Lava Jato, ele tem que se dar por impedido. E, em princípio, ele iria para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, onde hoje nós temos uma situação dividida. 2 ministros que têm uma linha mais dura e querem condenar, acusados por corrupção. 2 outros ministros, em caso da Lava Jato, têm uma tendência um pouco mais pró-acusado. E a tendência deles é absolver. Então, para que a nomeação de Zanin não fique prejudicada, porque se ele for lá, ele teria que se dar por impedido e não resolveria esse impasse, surgiu uma lei de ocasião. Porque essa lei, nesse momento, exatamente agora. Eu estou lá no Congresso, Mark, e o que a gente vê, o governo está paralisado. O governo não sabe para onde ir. Ficaram falando na tal da âncora fiscal, que ia apresentar. E cadê a âncora fiscal? Eu já começo a chamar que isso é âncora fantasma. Não é? E o que a gente está vendo? O país está sofrendo, juros estão lá em cima. Ninguém gosta de juros altos. Mas por que os juros estão em cima? Porque o governo não tem rumo e há um descontrole fiscal. O governo começou com os 200 bilhões de rombo e os juros eram para cair já esse ano, essa era a previsão. Mas quando ele começa e não tem nenhum projeto, gera insegurança, instabilidade. E o país está sofrendo, porque aí o país não vai crescer, não vai ter emprego e não vai ter renda. E lá no Congresso não tem projeto do governo para a gente votar. Então o que a gente está fazendo? Eu estou construindo minhas pautas. Eu não me importo se o governo não tem projeto, até porque os projetos desse governo a gente está vendo que são ruins. Mas de repente tiram da cartola um projeto, agora não temos que ter urgência. E foi aprovado com urgência na Câmara dos Deputados. Qual é o motivo? A Câmara, com todo respeito, está querendo abrir caminho para a nomeação de Cristiano Zanin. Então nós vamos sacrificar a efetividade do combate à lei para poder viabilizar a nomeação do amigo pessoal do presidente da República ao Senado Federal? Eu vou me opor a essa lei. Não sei de fato se ela será aprovada ou não. Vou lutar para que isso não aconteça. Mas é um absurdo que nós tenhamos uma lei de ocasião que prejudica todo o combate ao crime apenas para viabilizar a nomeação do amigo pessoal do presidente para o Supremo Tribunal Federal. Senador, já que o senhor falou do Supremo Tribunal Federal, queria fazer 2 perguntas mais rápidas. Primeiro, como é que vai ser a sua postura diante da sabatina do indicado de Lula? Eu lembro que o presidente indica, mas o Senado é que conduz. Como é que o senhor vai se portar nessa sabatina e nessa avaliação da indicação do presidente? E se o senhor sentiu a falta de posicionamento dos ministros do STF em relação ao seu caso, em relação a essa questão aí do plano do PCC? A sabatina, eu não tenho nenhum problema pessoal também em relação ao Zanin.
foi advogado, fez o trabalho dele lá na Operação Lava Jato. Minha grande ponderação, e aí seria com qualquer outra pessoa nas mesmas circunstâncias, é a relação de amizade, o advogado particular do presidente da República, certo? A sabatina tem que ser rigorosa, Marco, quem quer que seja. Então, nós vamos chegar preparados à sabatina. Se for confirmada a nomeação do Zanin ou for nomeada qualquer outra pessoa, nós chegaremos com rigor para fazer o que a população nos espera. Aquilo lá não é para ser um clube de amigos, também não é para ser um clube de inimigos, mas nós precisamos fazer, sim, uma inquirição profunda sobre o histórico do advogado, se for ele nomeado, ou de qualquer outra pessoa que seja nomeada. Isso sobre o STF não ter se O pronunciado até STF, agora? ontem eu estive com alguns ministros, estive num evento público até com alguns ministros. Eu continuo dando aulas, né? Não abandonei a carreira de professor. Estive num evento público com alguns dos ministros que manifestaram ali a solidariedade. Então, talvez pudessem o Supremo, como instituição, ter algumas declarações mais expressas em relação a esse tema, já que ele é muito grave. Mas eu tive a solidariedade de vários ministros do Supremo Tribunal Federal no que se refere a esse assunto. Senador, o senhor já falou bastante aqui sobre a sua atuação nesse primeiro mês e meio de mandato na prática. Agora, muita gente faz a avaliação que o senhor está isolado dentro do próprio partido, que não consegue conversar com outros segmentos. O que é verdade, o que é mentira disso? Como é que o senhor está se articulando nessa nova fase da sua vida, né? A primeira vez que você tem um mandato. Mark, eu deixei desde o início muito claro que eu sou oposição a esse governo. Como oposição de um governo que começa, você é minoria, junto com os seus pares. Mais longe de estar isolado. Tanto assim que uma das minhas primeiras medidas foi requerer o desarquivamento do projeto de lei que prevê a prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância é fundamental para nós destruirmos a impunidade, que é um dos fatores aí que gera insegurança pública e faz com que, muitas vezes, pessoas que cometeram crimes não enfrentem a efetividade da justiça. Havia sido aprovado pela CCJ do Senado em 2019, na época que eu era ministro da Justiça. Inclusive, trabalhei e contribuí para que isso acontecesse, mas não foi votado no plenário e acabou sendo arquivado. Eu podia apresentar um projeto novo com meu nome, com meu carimbo, mas por que eu não vou aproveitar um projeto que já foi, pelo menos na CCJ, aprovado? Então, eu apresentei um requerimento. Na época, até a parte de algumas pessoas fizeram pouco caso. Nessa história, o Moro está isolado. Em uma semana, nós tínhamos 27 assinaturas. Só não colocamos mais assinaturas, porque 27 era o mínimo necessário para o desarquivamento. Nós vamos pegar esse projeto e vamos trabalhar para aprová-lo. Se levar um mês, se levar um ano, se levar 7 anos o meu mandato como senador, não tem problema. É daquele tipo de projeto que a luta vale a pena, tá? Sob qualquer aspecto. E é um projeto muito importante para o país. Então, assim, claro que num momento você faz parte de uma minoria, mas vai ser uma minoria que vai atuar com confiança crescente. Até porque, como a gente está vendo, o governo não tem rumo. Então ele vai se enfraquecer nesse período, infelizmente, porque eu gostaria que o governo desse certo para o bem do Brasil, mas infelizmente o que a gente está vendo é que o governo não tem para onde ir, ou pelo menos não sabe para onde ir. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, senador aqui pelo Paraná. Infelizmente o tempo é curtinho, senador, mas temos que falar do nosso quintal aqui também, estamos no Paraná. O grande assunto que já está quente nos bastidores são as eleições municipais do ano que vem. O lavajatismo hoje, como é chamado nos bastidores da política, é uma força importante no Estado. O pessoal até fala que são 3 forças, né? As esquerdas, né, que estão reunidas, inclusive agora em uma ideia de coligação, a força do governador Ratinho Júnior, né, que se reelegeu muito bem, e o lavajatismo. Como é que vocês pensam em trabalhar nas próximas eleições? Tem essa união verdadeira entre o senhor e o deputado Deltan Dallagnol? Vocês vão desenhar candidaturas próprias? Como é que vocês estão pensando tudo isso? Isso é engraçado, né? Porque eu nunca fui um amigo pessoal do Deltan Dallagnol. Mas nós temos uma relação muito boa. E a partir do momento que nós entramos na política, essa relação ela se aprofunda. Porque nós pensamos
vários assuntos da mesma forma, embora tenhamos também nossas divergências. Vamos trabalhar nessa eleição municipal, mas o que eu quero, Mark? Eu quero apoiar pessoas que façam a diferença na política. Claro que a gente quer apoiar também pessoas com perspectivas de ganho, então tem que encontrar candidatos com viabilidade eleitoral, mas acima de tudo tem que ser bons candidatos. Porque eu não vou colocar o meu nome, não vou colocar o meu nome e apoiar alguém que eu sei que eventualmente não presta. Tá? Eu prefiro, até tenho utilizado a frase, eu prefiro perder ganhando do que ganhar perdendo. E eu perderia se eu apoiasse um candidato que ganhasse e depois se mostrasse algo diferente daquilo que a gente acredita e dos motivos pelos quais eu fui eleito. Então, nós estamos trabalhando, pensando aqui a eleição municipal, em construir boas candidaturas que nós possamos nos orgulhar nas principais cidades paranaenses e tantas quanto forem possíveis. E seguir essa linha. Uma dessas candidaturas boas que o senhor diz, na sua opinião, seria Deltan Dallagnol em Curitiba? Olha, essa é uma decisão que cabe a ele, né? Então nós temos que fazer essas perguntas a ele. Eu acho que ele é um excepcional agente, uma excepcional figura pública, fez um trabalho na magistratura do Ministério Público excepcional, né? Comandou ali o Ministério Público na época da Operação Lava Jato, tem se destacado no Congresso Nacional. Mesma maneira, está na minoria, mas ele está na minoria que faz um papel importante para a sociedade. Não troca de lado porque cargo, porque verba oferecida. Então mostrou aí todo o seu valor. Mas essa é uma decisão dele, né? E é uma pergunta que eu pediria que você dirigisse oportunamente a ele. Eu creio que não me cabe aqui dar essa opinião nesse momento. E dentro das candidaturas do União Brasil, seria natural, o senhor falou que vai apoiar candidatos que o senhor respeita, que acredita que são bons candidatos, mas o processo da escolha das candidaturas do União Brasil, a seleção disso, o senhor terá um papel ativo ou vai ficar a cargo ali dos dirigentes partidários e o senhor depois é que vai tentar identificar quais valem a pena ou não? O senhor vai liderar esse processo ou vai, de certa forma, ser conduzido? Nenhum nem outro. Tem uma dinâmica, né? Uma interação entre minha pessoa e os dirigentes do partido. Aqui nós temos o Felipe Francischini, que é o presidente do União Brasil do Estado do Paraná. Temos também um corpo aí de deputados federais, estaduais e filiados. E isso envolve uma dinâmica. É claro que no decorrer da campanha eleitoral do ano passado, que a gente começou a se envolver mais com a parte política, nós já temos, né, diversas pessoas com as quais nós nos relacionamos bem. E você vai começando a conhecer melhor esse quadro político. Mas isso também envolve não só a União Brasil, mas pessoas em outros partidos que comungam dos nossos princípios e eventualmente podem ter o nosso apoio. Nós podemos fazer coligações eventualmente com candidatos de outros partidos. Mas isso é algo que vai ser objeto de uma construção evidentemente coletiva, com a minha participação e interação com os demais dirigentes. Tem um assunto que era bom de conversar aqui do pedágio, né? Que é um assunto que atormenta a pergunta, população. acho que a Bia ia falar sobre isso, inclusive. Exatamente, só para então trazer esse ponto, né? Senador do Paraná, Sérgio Moro, participando ao vivo com a gente no Jornal da Manhã Paraná. São muitas as questões envolvendo pedágio também que estão chegando aqui através da nossa live, no nosso canal do YouTube, o Jovem Pan Grupo RIC. Então, além de pedágio, para a gente também fazer essa construção e continuar falando sobre o nosso quintal, senador, vemos os questionamentos sobre a nova concessão para o Paraná e também a relação com o restante da bancada paranaense, os senadores Oriovisto e também Flávio Arnes. Bem, o pedágio é um assunto muito sério. O Paraná ele ficou 30 anos com um pedágio que não funcionou, era muito caro, as obras não foram realizadas e houve roubalheira. Eu, como juiz, atuei em alguns casos que tive até a caneta ali de decretar a prisão de pessoas envolvidas nessa roubalheira do pedágio anterior. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, nossas estradas derretendo por falta de manutenção adequada. É o que está acontecendo ali na 277, mas não é só na 277, é um verdadeiro escândalo. Eu fui recentemente para Londrina, me falaram da 445, em péssimas condições. E se nós circularmos no estado do Paraná, nós vamos ver as rodovias em mau estado de conservação. Em parte porque
nós não estamos com pedágio. E eu sei aí, para quem me ouve, que ninguém gosta de pagar pedágio. Ninguém gosta de pagar pedágio. Agora, é uma maneira, e muita gente entende que é a melhor maneira, para conservar as rodovias e ampliar a malha viária. Porque quem usa mais acaba pagando esse custo. Então, de certa maneira, tem uma certa justiça nisso, embora eu sei, como todo cidadão, que a gente se revolta de pagar tanto pedágio, imposto e ver essa inflação descontrolada. Enfim, existe aí um projeto de pedágio do governo do estado, que estava ajustado com o governo federal anterior. Houve a mudança do governo federal e isso reabriu um pouco as discussões. Eu estou participando de uma comissão do pedágio, não porque eu tenho responsabilidade primária. Quem tem responsabilidade é o governo do estado e o governo federal. Mas como legislador, embora eu esteja envolvido lá combate à corrupção, temas econômicos também, segurança pública, eu tenho que me cuidar dos assuntos do Paraná. Então eu pedi para participar dessa comissão e estou acompanhando na qualidade de fiscalizador. O que eu tenho ouvido em geral é que a modelagem está pronta, basta uma decisão política. E espero que ela seja tomada logo e seja tomada a melhor decisão para a população paranaense. Em um e outro caso, que o Paraná não pode mais é esperar que as estradas derretam mais por conta de uma controvérsia política. Senador, mas então, se vai demorar o pedágio, tem que ter manutenção do governo federal e do governo estadual em relação ao atual estado das nossas rodovias. Eu ia reforçar isso, senador, e falo aqui, tenho certeza, em nome de milhares de paranaenses que estão nos acompanhando nesse momento, o sentimento da população é que nós estamos abandonados em Brasília, inclusive pela nossa bancada federal e no Senado, né? A gente viu agora, há poucas semanas, começar esse movimento. Não está faltando uma energia dos nossos representantes em Brasília, até para cobrar o governo federal. 277 está fechada há 5 meses. Bem, com problemas, não está fechado, sim, né? Sim. Eu tenho cobrado lá e me espanta muitas vezes ouvir frases de que não existe urgência. Claro que o pedágio tem que ser feito, tem que ser bem feito, para que nós não incorramos no mesmo erro de 30 anos de um pedágio ruim para a população paranaense. Mas sim existe urgência. Então, se o pedágio demorar, é responsabilidade do governo federal e do governo estadual fazer a manutenção adequada das nossas rodovias até lá. Mas espero que essa questão dos pedágios tenha um desdobramento rápido. Essa semana teve outra reunião lá na Agência Nacional de Transportes Terrestres, eu fui. Minha agenda foi um pouquinho atrapalhada essa semana por conta desses episódios, mas eu tentei manter o máximo aí os meus deveres e as minhas obrigações e vou estar atento a isso. Dizendo, porém, à população paranaense, esclarecendo, que a responsabilidade primária não é minha. Eu não tenho a caneta nesse assunto, mas eu vou estar ali atuando para defender a população paranaense. Tá certo. Senador Sérgio Moro, do União Brasil. Para terminar, senador, muita gente perguntando isso aqui na live, né, Bia? A sua relação com o governador Ratinho Júnior, como está? A minha relação com o Ratinho Júnior é cordial. Eu agradeço, inclusive, aí, ele nos ajudou nesse momento, disponibilizando o trabalho da Polícia Militar do Paraná para contribuir com a nossa escolta. Aliás, eu quero aqui aproveitar esse momento final e não só agradecer as milhares de manifestações de solidariedade que eu recebi, eu e minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, também ameaçada por esses criminosos. Eu quero agradecer essas manifestações de solidariedade que nos enchem de esperança, mas quero também fazer um agradecimento especial à Polícia Federal, que fez essa investigação. A gente conhece as equipes que fizeram esse trabalho e são do mais alto gabarito profissional, tanto assim que isso foi feito num prazo bastante curto, uma investigação complexa. Quero aqui manifestar o meu agradecimento à Polícia Militar do Estado do Paraná, que tem contribuído para dar segurança aqui à minha família. E quando as pessoas fazem isso, não é simplesmente assim, claro que estão cumprindo o seu dever como policial, mas de certa maneira elas se expõem ao risco também, né?
elas mesmas, ofendidas de certa maneira por essas declarações irresponsáveis do presidente da República. Mas eu quero aqui manifestar o meu apreço em relação a elas. A PM do Estado de São Paulo, igualmente, tá? Contribuiu, e as polícias legislativas do Senado e da Câmara dos Deputados. E até agradeço os presidentes aí, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, por também terem ajudado. No fundo, o que esses fatos revelam é que a gente não pode baixar a cabeça para o crime organizado, mas a gente precisa ter uma ação conjunta e coordenada para enfrentar os desafios que ele representa. Senador, o senhor pretende processar o Lula pela fala dele? Não, eu não pensei nisso ainda, Marco. Eu preciso refletir muito. Veja, quando foi descoberto esse plano, a minha preocupação inicial foi proteger a minha família, que fosse feita a investigação, e eu pensei, como é que eu posso contribuir? Para além disso, eu fiz o projeto de lei, apresentei o projeto de lei, porque pensei, vamos aproveitar esse episódio num sentido positivo para construir algo e mostrar para o crime organizado que a gente não se rende. Porque se eles vêm para cima de você, você tem que, de certa maneira, ir para cima deles com lei, mostrando a força do Estado. Eu tenho dito, o Brasil não pode ser vencido pelo crime. E se nós não reagirmos à altura, é isso que vai acontecer. O Brasil é muito maior, muito maior. A sociedade é muito mais forte do que o crime organizado. Mas a gente precisa se mobilizar de maneira certa. E não podemos cometer equívocos nessa luta, que tem que ser com base na lei, mas tem que ser rigorosa e tem que ser efetiva. Senador Sérgio Moro, do União Brasil, quero agradecer sua atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes aqui do Paraná. Sou representante do Paraná lá no Congresso Nacional e podem contar comigo, viu? Estamos trabalhando lá para tentar honrar cada voto que a gente recebeu, quase 2 milhões de votos, mas também honrar todo o paranaense, mesmo aquele que não votou na gente, mas a gente tem o dever de representar.